Fala galera, tudo bem? Vamos bater um papo hoje com o nosso fisioterapeuta, o Hélio Stein, especialista em joelho, lá de Curitiba. Tem uma clínica chamada IJO, que é Instituto de Joelho e Ombro, e ele vai participar conosco hoje dessa live para que a gente consiga esclarecer algumas coisas, tirar algumas dúvidas e falar justamente sobre essa condição, vamos chamar assim, que acaba afetando a todos nós, né? Então o Hélio, quando ele estiver, se o Hélio estiver entrando aí, ele dá um alôzinho que a gente já insere ele aqui no vídeo, então. Vamos lá. E sejam todos, né, muito bem-vindos também a essa live, que vai ser uma live especial do programa Joelho Sem Dor, né? Hoje, também, quem está assistindo aí, é um dia para tirar dúvidas, para aprender dicas valiosas e principalmente para que a gente consiga te ajudar a voltar a ter uma vida ativa e que você fica ainda longe das dores, né? Mesmo que você ainda sinta dor no joelho, voltar a ter uma vida ativa é importante. O Hélio está aqui, vamos chamar o Hélio então. Hélio? Aí, agora Boa! tá. Grande Hélio, Salve, bem-vindo, cara. Obrigado Andrezão. pela gentileza. A gente vai fazer hoje aqui, estava falando, Hélio, para a turma, que a gente vai fazer uma live justamente para tirar dúvidas, aprender e dar algumas dicas que são valiosas, né? Principalmente para ajudar as pessoas a voltar a ter uma vida ativa, mesmo que elas ainda sintam muitas dores no joelho, né? Por isso que a gente convidou para falar com um especialista no assunto, né? Que tem no Instituto Joelho e Ombro aí em Curitiba, mas eu quero depois que tu te apresente. De maneira geral, o Hélio é fisioterapeuta, especialista em joelhos, vai entregar para nós aqui um conteúdo que é digno de consulta para que você possa aplicar na prática. Então, Hélio, dá um oi para a turma aí, fala um pouquinho da tua experiência com os joelhos e já vamos mandar bala. Bom, Andrezão, obrigado pelo convite. Meu nome é Alistair Júnior, sou fisioterapeuta, graduado já há algum tempinho aí, terminei a faculdade lá em 2007. Desde então, venho trabalhando sempre com a parte de ortotraumato e esportivo, obviamente, né? Uma coisa está ligada à outra. Hoje todo mundo é um atleta, só resta saber qual que é o nível de aptidão desse atleta, se é um atleta amador ou profissional, ou se ele é um amador que acha que é profissional, ou se é um profissional que leva a carreira como amador, né? Enfim, tem de tudo que é jeito, né? Paciente dentro desse aspecto. E falar de joelho, obviamente, né? Uma articulação que chama muita atenção para todo mundo pelo alto índice de lesão. É extremamente importante, na minha opinião, tirar dúvidas, né? Até uma utilidade pública isso, né? Tirar dúvida das pessoas que assistem, enfim, que te seguem aí, para poder minimizar, né, consultas desnecessárias muitas vezes, minimizar perguntas que precisam ser feitas, né, e não são feitas muitas vezes. Eu penso muito nisso. Enfim, vamos bater um papo aí na próxima horinha aí para tentar ajudar todo mundo. Vamos ajudar assim. Então, a dica para quem está assistindo já, essa live vai ser dividida em alguns blocos, para a gente poder facilitar depois os cortes dessa live depois, e para poder fazer uma consulta depois. Então, já fica ligado na live aí, porque a gente vai abrir também para perguntas. Quem tiver perguntas já pode ir fazendo aqui. Depois, conforme for evoluindo a live, a gente vai tentar responder dentro do que for possível, né? E o que tu falou, Hélio, bem legal, porque assim. O intuito talvez não seja nem de evitar que o cara tenha que ir para um fisioterapeuta, mas às vezes ele entender o que está acontecendo já pode até tranquilizar, porque eu vejo muita gente em três fases muito distintas. Tá com uma dor, acha que não é nada e manda bala, e nesse caso pode estar agravando a dor. Outros que se acostumaram com a dor, não, o joelho é assim e acha que vai ficar sempre com aquela intensidade, com aquela frequência da dor. E, cara, para mim, um dos principais é o cara que já tentou de tudo e principalmente começou a desistir de viver, né? A gente fala de desistir de viver, já não vai mais pro futebol, já não vai mais pro vôlei, já não vai mais pedalar. Então, são três estágios e quando a gente, pelo menos tem aquele entendimento básico pô, um especialista como você pode dar, assim, cara, quando dói assim, faz isso, quando tá desse jeito, faz isso. Cara, aqui não tem jeito, tem que procurar imediatamente o médico, que a tendência, até quando dói, né, essas questões que a gente vai falar bastante. E para a gente começar a nossa live, vamos falar sobre as causas mais comuns, assim, de dor no joelho, né? Vamos começar entendendo primeiro
de onde que vem a dor que as pessoas sentem, né? E por que nem toda dor é igual? Né? O que tu poderia falar sobre isso, Hélio? Bom, vamos lá. A gente tem que entender que dentro, né, do complexo do joelho, a gente tem várias estruturas. Então, nós temos estruturas musculares, que é aquele cara que vai para academia, tem a dor pós-treino, enfim, que é completamente normal. Tá? Essa dor pode ser iniciada logo após o treino ou até 48, tem relatos de até 72 horas após o treino, que é a dor muscular de início retardado. Tá? Então a gente já sabe o quê? Que é uma dor muscular decorrente de um estresse feito, nesse caso, pelo treino. Ou pessoa que não está acostumada a caminhar, saiu para caminhar, deu 20 mil passos num dia. Né? Óbvio que ela vai ter dor muscular. Tá? Outra situação são outra estrutura, na verdade, são as estruturas ligamentares. Essas estruturas elas estão atreladas à estabilidade estática, né, da articulação, e o músculo à estabilidade dinâmica. Então a estabilidade estática, né, faz com que o joelho fique preso, firme, sem falseios, essa situação. Então quando você tem um estalido na articulação decorrente de um movimento brusco, é um grande sinal de alerta. Então aí acho que vale a pena a gente começar a pensar, né, em procurar até um serviço de emergência. Agora, quando o paciente tem dor para subir e descer a escada, é corriqueiro, isso, a gente já vê que é uma situação associada a sedentarismo, enfim, a gente começa a pensar talvez em cartilagem, pensar, né, nas condropatias, nas doenças da cartilagem. E aí sim vem rigidez não superior a 30 minutos. Então o que eu quero dizer com isso? Você tem um paciente que fica lá sentado no cinema, num voo, num teatro, com o joelho numa determinada posição, e quando ele levanta, dói o joelho. Mas essa dor não passa de 30, 40 minutos, porque conforme vai andando, lubrifica o joelho e melhora essa situação do joelho. Então, são vários os sinais que a gente precisa interpretar e correlacionar. Porque sinal isolado também não serve para nada. É só uma dor, é só isso, só aquilo. Não. Vamos juntar tudo isso e trazer para a realidade do paciente. Então, pensar primeiro na estrutura. É uma estrutura muscular, é uma estrutura ligamentar, é uma fibrocartilaginosa, é uma estrutura cartilaginosa, é osso. Né? Muitas vezes uma pancada no osso, né, também vai incomodar. Então a gente tem que pensar primeiro na estrutura, para daí sim a gente conseguir elucidar o caso. Uhum. É legal também levantar, né, Hélio, que em poucos casos, do que a gente encontra, pelo menos no nosso dia a dia, poucos casos são lesões traumáticas, digamos assim. O cara teve um evento agudo, foi, por exemplo, uma ruptura de menisco, um evento que pode ser agudo, lesão ligamentar, sim. Mas aquela dor, como você falou, de condropatias, né, vem a condromalácia, vem a artrose, vem, enfim, elas são lesões que elas estão decorrentes, como tu falou, de estrutura. Então, se elas começam a causar essa dor, eu acho que o pior pensamento que a pessoa pode ter é que ela vai, não, sempre foi assim, e fica assim por 10 anos. Né? E está muito atrelado a quanto usa, a intensidade que usa, se você pula, sobe escada, levanta carga, quanto mais peso, mais tu acelera essa degeneração, ou quanto mais uso e velocidade também. Acho que é importante, porque a gente vê muita questão de sobrepeso, fraqueza muscular, pessoas, né, sedentárias, pessoas também com má postura, isso faz muita relação também, enfraquecimento de glúteo médio, glúteo máximo, por exemplo, e também os históricos que essa pessoa teve com lesões, né? Não sei se tu encontra no teu dia a dia, na tua prática, as pessoas falando, não, eu tenho condropatia grau 1. E parece que isso vai ficar pela vida inteira, o grau 1, né? Oh, tem uma condromalácia. Fala um pouquinho para a gente como é que funciona nesses casos. O que o cara pode ficar ligado nessa evolução das condropatias, que são, acho que são as que levam a uma degeneração mais acelerada, né? Então vamos lá, Leozão. Vamos separar também isso aí, algumas faixas etárias, que eu acho que é importante. Porque a dor do paciente jovem é diferente da dor do paciente mais idoso. Tá? Embora a gente sabe que a longevidade cada vez aumentando mais, a gente vê aí os atletas aí que você treina com 70, 80 anos de idade, né, fazendo força. Então acho que assim, vamos separar. Primeiro, a artrose. A artrose, né, é uma doença degenerativa crônica. Então ela já vem degenerando ao longo do tempo. E ela vai apresentar períodos aonde vai irritar esse joelho. Esse joelho vai ficar inflamado. Ou seja, é um período agudo dentro de uma doença crônica.
Nesse período agudo, é que geralmente o paciente procura a fisioterapia. Uhum. E ele procura para quê? Para tirar a dor, restaurar a mobilidade, diminuir edema, enfim, né? Diminuir a sinovite, irritar o joelho, beleza. Então, esse é um trabalho, né, que eu falo que é o primeiro contato com o paciente. Depois disso, veio o que eu acho que é mais difícil, que é o que a gente pena para fazer, que com certeza que é o que você. Eu tenho certeza que é a tua maior dificuldade também. Fazer o cara engrenar na atividade física. Né? Aquelas 12 mágicas primeiras semanas, né? Não, 12 primeiras semanas, onde vai ocorrer as mudanças, enfim. Beleza. Então a gente tem que entender o quê? Que precisa existir uma mudança comportamental e precisa existir uma mudança do estilo de vida, uma mudança em tudo que o paciente faz para evitar de novo que esse joelho fique num quadro agudo. Então eu brinco que é uma doença, né, que ela não tem cura. Então vamos começar assim, ela não tem cura. Mas ela tem controle. Então a gente precisa entender que ela vai fazer surtos e remissões. Vamos pensar num gráfico assim, né? Uhum. Cabe a nós deixar ela em remissão o maior tempo possível. Para que ela tenha um surto por ano, dois por ano, e não 10, 12, como ela estava tendo provavelmente. E isso está diretamente ligado ao ganho de força. Então a gente já começa a puxar um gancho e dizer que assim, coxa forte não incomoda, faz o joelho não incomodar. Então quem tem Uhum. perna forte, o joelho não incomoda. E se incomodar, incomoda muito menos. Então esse é o primeiro aspecto. No paciente jovem, com condropatia, exceto, né, paciente que tem erosão na cartilagem, buracos, né, na cartilagem, onde se torna muito específico, numa angulação específica, aí sim eu acredito que tenha uma total indicação cirúrgica para cobrir esse buraco, operação tapa-buraco, vamos dizer assim. Né? Porque é um lugar específico, num ângulo específico, quando o joelho dobra, pega ali no buraco, incomoda o paciente, dói, aí beleza, é outra situação. Então não dá para a gente jogar tudo isso dentro da mesma peneira e querer tirar tudo igual, sabe? É tudo Uhum. diferente. Então a gente vai ter que analisar caso a caso. Mas, de vias gerais, o que a gente pode entender? Que condropatias em sinais iniciais melhoram super bem com treino de ganho de força, principalmente de quadríceps. E aí depois a gente discute como é que a gente vai ganhar a força do quadríceps. Aí são inúmeras as estratégias, né? E já vou puxar um gancho e dizer que cadeira extensora talvez não seja a melhor delas, mas tudo bem. E a gente precisa fazer o equilíbrio, né, entre agonista e antagonista, buscar quadríceps, buscar isquio, fazer controle de lateralidade desse joelho através dos glúteos. Então não existe uma forma assim, ó, faça isso para ter isso ou faça isso para ter aquilo. Você precisa Mas entender. segura aí, Hélio. Mas segura aí que vai ter um bloco que nós vamos falar só sobre isso. Boa, não, vou segurar, mas só quero te dizer assim, que a Então, gente precisa interpretar cada paciente com a sua particularidade. é importante também a deixar o paciente bem tranquilo em relação a se posicionar o que está acontecendo. Então, vamos só fazer um resumo do que tu falou. Provavelmente as condropatias, elas são consequências de um mau uso das articulações, tanto tornozelo, joelho e quadril, Ok? que levaram aquilo, porque em condições normais, fora, salvo num evento, num acidente, isso não deveria, né, aparecer. A gente sabe que também não é uma regra, né? Sim, perfeito. Vamos falar agora, então, Hélio, sobre um outro assunto que é bem interessante também, que as pessoas precisam dominar. É quando que a dor é um sinal de alerta e quando a dor é só uma adaptação, né? Tem gente que para de se mexer porque tem medo, tem outros que acabam forçando demais porque acabam tendo um limiar de dor, conseguem suportar a dor por mais tempo. Qual seria assim, o equilíbrio? Assim, quais são as tuas dicas? Assim, uma dor pontual e aguda com inchaço? Ou o cara tem que parar, buscar ajuda? Ou se isso aparecer, de repente é indispensável um médico, porque senão o cara pode piorar, enfim. Aquela dor muscular tardia que tu falou antes, né? É normal? Quando é que o joelho estala? E quando ele estala, isso é preocupante? Não é preocupante? O estalo com dor é uma coisa, o estalo sem dor se o meu joelho estala, eu conheço muita gente que fala, pô, André, eu vou treinar e o meu joelho está estalando. Dói? Não, não dói. Tu vai desenvolver sobre isso, né? E quanto tempo também, cara, tem muitas pessoas que estão gerenciando a dor. Ó, o meu joelho dói quando eu faço, por exemplo, jogo uma partida de tênis e ele fica dolorido aí 1 hora, 2 horas depois do jogo, 3 horas, ou eu amanheço no dia seguinte com ele inchado.
e com dor. Quando que a dor? A pergunta é quando que a dor ela é um sinal de alerta e como é que a gente pode tentar, vamos tentar identificar mais ou menos os tipos de dor e as condições em que ela aparece. Então vamos lá. Eu acho que no primeiro aspecto a gente tem que entender os sinais logísticos inflamatórios. Se está inflamado, obviamente algo não está certo, né? Então vamos lá. Dor é o primeiro deles, né? A gente pensa muito em dor. Calor. Você põe a mão no joelho, o joelho está quente. Você põe a mão no outro joelho, ele não está quente. Então você percebe um aumentozinho de temperatura. Isso é importante prestar atenção. Dor, calor. Rubor. Rubor é a vermelhidão. Então às vezes você percebe, parece vamos fazer uma analogia talvez, aquela queimadurazinha de sol que fica levemente vermelho, tá? Em volta de uma área muito específica e delimitada. Então a gente tem que entender que isso também é um sinal flogístico inflamatório. Dor, calor, rubor, edema. Edema é um famoso inchaço. Então, fez atividade física e logo após o joelho inchou, pode ter certeza que algo não está certo. E a última delas, dor, calor, rubor, edema e principalmente a perda da função. Então, se você tem uma função que você perdeu ela totalmente ou parcialmente, que 99% das vezes é parcial, é uma angulação específica lá no final do joelho que você não consegue chegar, é a extensão total que você não consegue chegar. Então, isso são sinais que a gente precisa prestar atenção. Então, quando a gente fala, um alerta, quando eu procuro ajuda, né? Acho que essa foi a principal pergunta. Você teve, né, um evento, né, que seja uma corrida, uma caminhada, um jogo de tênis, enfim, um evento. E pós-evento você apareceu com dois desses sinais, é um sinal de alerta. Agora, a dor ela é incapacitante, difícil de colocar o pé no chão, difícil de caminhar, aí é uma situação de emergência. Ou até de urgência, né? Vamos colocar esse cara para dentro de um hospital, de uma consulta eletiva, enfim, para a gente entender. Eu diria até de uma consulta eletiva, né? Porque se a gente precisar e pensar assim, que o paciente fala assim, meu joelho sempre estralou, né? Só que ele estralou e bloqueou, ou seja, eu não consigo mais dobrar, possivelmente você tem uma lesão de menisco, uma alça de balde, enfim, alguma coisa assim, que bloqueou aquele pedaço de menisco que está no meio do joelho. Aí sim, eu acho que essa é uma questão de emergência médica e direto para um hospital. Então, pensando, né, nos sinais logísticos, dor, calor, rubor, edema e perda de função, se eles são associados a um evento, procura ajuda. Se eles estão acontecendo recorrentemente e essa inflamação se torna crônica, aí, obviamente, a gente precisa prestar atenção no treino, no hábito de vida, na alimentação, enfim, pensar em outras situações para tirar esse cara dessa inflamação crônica. E até ver a frequência que isso acontece, né? Porque muitas vezes acontece a primeira vez, aí depois duas, e a questão das condropatias, elas são recorrentes. Então, a gente encontra muitas pessoas que são os heróis da resistência, né? Que são. Não, incha no dia seguinte, mas eu jogo terça e quinta. A quarta tá inchado, quinta já tá legal, quinta eu jogo de novo, incha na sexta. É famoso conseguir gerar uma condição de continuar fazendo. Eu bato sempre muito em cima dessa informação, Hélio. Continuar fazendo não significa que tu esteja bom, né? Porque existem compensações, e a gente vai falar depois sobre isso também, e que a gente não sabe, principalmente se nós, como profissionais do movimento e do corpo humano, já temos dificuldade de identificar, precisamos fazer uma série de avaliações para identificar as compensações. Tu imagina uma pessoa que simplesmente está continuando. O melhor exemplo que eu sempre gosto de usar com os meus alunos é o mancar, né? Você torcer o pé, você não precisa pensar em como caminhar, só põe o pé na frente e o corpo vai encontrar uma maneira de pisar com o mínimo de dor possível, né? Então, isso é uma compensação mais, digamos, mais drástica, mas só para ver como o corpo, sem que a gente pense, ele encontra uma maneira de continuar fazendo, né? Eu acho que isso Sem é sombra de dúvida, importante. sem sombra de dúvida, gerar essas adaptações. Mas essas adaptações, André, acho que é importante também de falar, que elas podem ser feitas durante o treino. Então não é porque o cara está com uma dor no joelho que ele tem que ficar em repouso. Não. Ah, tô com dor no joelho, tá com uma fratura na perna, não pode treinar. Vai treinar superior, vai treinar abdômen, vai se mexer. E a gente sabe que isso é benéfico para o processo cicatricial. A gente já tem vários estudos apontando que quanto mais repouso, pior fica o paciente.
Óbvio, não estou falando do cara com uma fratura sair correr a São Silvestre, isso é muito óbvio, né? Mas a gente pode entender que ele pode fazer um exercício sentado. A gente teve casos na clínica agora, recentemente, de atletas, né, de luta, em que fez uma sutura de menisco. Ele não podia botar o pé no chão por 6 semanas. Quer dizer que ele não vai treinar? Claro que vai treinar sentado, deitado, usando máquina, tirando máquina, peso livre. Não vou mexer numa determinada angulação do joelho. Mas o resto vai mexer sim. Usar conceitos de cadeia fechada, que é muito importante, que acho que isso é muito legal depois a gente abordar também, onde a gente consegue trazer várias articulações trabalhando ao mesmo tempo em prol daquele paciente. Isso. Então... E também tem uma questão das formas, sabe? Dentro do programa de treinamento, nós temos 9 possibilidades de deixar o exercício, cada exercício mais fácil ou mais difícil. Né? Base de apoio, base de suporte, distância do centro de gravidade, velocidade, carga é só uma delas, né? Então, só na carga de movimento, dentro do programa Joelho Sem Dor, a gente colocou, escalonou de exercícios muito simples, muito fáceis, justamente pensando em a pessoa ter sempre sucesso no que for fazer, conseguir fazer tudo, né? Para ir progredindo depois progredindo para ganhar maiores amplitudes, usar maiores cargas, usar em maiores velocidades, tirar uma base de apoio, são progressivas, e eu acho que é aí que a gente ganha a autoconfiança também, porque a pessoa que tem dor, a gente sabe que quem passou dor né, não quer passar mais, e tem muito medo, o medo faz bem nesse processo, desde que ele não tome conta, né, e não gere inatividade. Então a gente acaba indo para esse lado de trabalhar com as progressões. Essa é a nossa parte, né? Falando em progressões, vamos mudar o nosso bloco. E agora eu tinha separado uns blocos para que a gente conseguisse segmentar bem certinho a nossa conversa. Mas eu separei um bloco que é aquele famoso, o creme de la creme, a hora do ouro. Vamos entregar o ouro para a galera que está assistindo, né? Para saber assim, quais são as dicas para aliviar a dor quando a gente está com dor em casa. Algumas dicas que o cara pode fazer para aliviar. Ele não vai tratar o joelho, vamos separar, né? Aliviar a dor é uma coisa. Melhorar da lesão é outro papo, né? Então, vamos pegar umas dicas de ouro, assim, falar sobre alongamentos, quais músculos alongar, um remédio que o médico prescreveu, que a gente sabe que tem muitos médicos que falam, olha, quando tu sentir dor, toma isso, né? Tem alguns médicos que falam. Quando é que a gente pode fazer um trabalho de mobilidade, enfim. Dá algumas dicas de como a gente pode aliviar a dor pro cara que está em casa, no dia a dia dele. Então, vamos lá. Como já dito anteriormente, a gente precisa identificar a dor do paciente. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo, porque senão a gente vai começar a prescrever algo, né, para aquilo que não é. Então eu sempre falo assim, não existe tratamento errado, existe diagnóstico mal feito. Então a gente tem que correr atrás primeiro de um bom diagnóstico, e esse diagnóstico não é simplesmente ir lá rotular o paciente. É condropatia, agora você não pode mais agachar. Não, calma. Não é bem diagnóstico assim, não é sentença, né? Diagnóstico não é sentença. E isso é uma coisa extremamente importante. Se você me permite, eu vou contar um caso de quando eu trabalhava com uma reabilitação cardíaca. Chegou uma paciente, cara, isso me marcou demais, porque ela veio com uma família inteira infartada e ela também tinha um coração muito ruim. E aí ela falou assim, Hélio, eu não posso me mexer. Eu falei, como você não pode se mexer? Eu falei assim, não, porque eu fui orientada que se eu me mexer demais eu posso ter um infarto. Falei, nunca vi isso, mas tudo bem. E assim, isso me pegou, porque assim, eu falei, mas eu não posso entrar na piscina com os meus netos? Falou, pode, mas não se mexa muito. Pô, mas aí é uma sentença que a pessoa vai entrar no imobilismo absurdo. E aí, assim, estava ficando obesa, diabética, enfim, várias comorbidades decorrentes do imobilismo. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos escutar outra opinião. E mandei ela para um colega cardiologista, enfim. Aí deu uma escrachada, falou, pelo amor de Deus, isso não se faz, aquele show todo, né? Uhum. E a paciente voltou, mas voltou com um receio que eu nunca consegui tirar dela. Nunca. Isso ficou lá na cabeça dela. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, assim, diagnóstico não é sentença. Vamos com calma nessa situação. Vamos às dicas.
Sempre que a gente tem um evento agudo, uma dor aguda, onde tem inchaço, onde tem vermelhidão, onde tem dor, a gente dá preferência por fazer crioterapia, ou seja, usar gelo. O gelo nada mais é do que retirar calor do tecido. Então não quer dizer que eu vou gelar o joelho. Não, eu estou tirando aquele calor do tecido. E tirar esse calor do tecido é extremamente importante para diminuir o processo inflamatório. Ponto. Então, o que a gente precisa fazer? Essa aplicação tem várias metodologias de uso de crioterapia. Existem máquinas, existe bolsinha de gel, existe o próprio gelo picado, sprays refrigerantes, que é o spray mágico do futebol, né? Uhum. O cara passa lá em cima do meião e o cara sai correndo, né? Então, a gente tem várias aplicações. De modo geral, vamos pegar o mais simples que todo mundo tem em casa, que é a forminha de gelo. Quebrou a forminha, dá uma picada no gelo, coloca dentro de uma sacola, protege a pele com uma interface, seja um papel toalha, seja um tecido fino, para que aquele cubo não venha cristalizar na pele e fazer uma lesão de pele. Tá? Isso é extremamente importante. A gente precisa usar gelo, pele, né? Queimar a pele. Né? Então a gente precisa entender que se amanhã eu tenho que usar gelo de novo, eu tenho uma queimadura, já não dá mais para usar. Então a gente tem que cuidar bem dessa pele, desse órgão gigantesco, para que amanhã eu possa usar de novo. Então, colocar esse gelo, tá? A gente sabe que a capacidade calorífica do gelo picado, ela não vai exceder 20 minutos. Então, não adianta fazer gelo por meia hora. Eu preciso fazer gelo no máximo 20 minutos. A temperatura de decréscimo do tecido vai chegar aonde a modalidade consegue promover e não vai passar disso. Vai fazer um platô e depois essa temperatura vai voltar à normalidade. Então, aplicar 20 minutos de gelo é mais do que o suficiente. Ah, mas eu quero aplicar mais de uma vez. Beleza, o que a gente tem de estudos até hoje? Mostrando que o decréscimo e o retorno dessa temperatura, essa janela é de 2 horas. Então, o que a gente pode entender? Que eu posso fazer gelo 20 minutos a cada 2 horas. Então, esse é um conceito muito importante, que não adianta ficar com o gelo trocentas horas lá no joelho, que isso não vai trazer um benefício extra. Só vai trazer um risco maior de queimadura. Outra situação, o paciente tem rigidez, né, num caso crônico, uma doença crônica como a artrose. Alguns pacientes relatam melhora com o calor. Então, fazer um calor, né, usar algo térmico, seja uma bolsa de gel mesmo, dessas de farmácia, que a gente põe no micro-ondas e esquenta, a gente só tem que tomar cuidado de novo com a pele, para não fazer uma queimadura agora por calor. Eu confesso, né, que faz algum tempo que eu não uso calor superficial em articulação do joelho. Calor profundo, sim, a gente tem. Aí, falando de reabilitação, né, ultrassom, tecarterapia, enfim, radiofrequência, que são equipamentos que vão fazer o calor chegar lá dentro do joelho. E o calor aqui fora, eu digo que é muito mais para um conforto do paciente. Assim como a gente está com dor na lombar, coloca a bolsinha de água quente, relaxa um pouco o músculo, enfim. Mas quando a gente analisa a estrutura do joelho, eu tenho mais tendões passando pelo joelho do que ventre muscular. Né? Diferente da lombar, que eu tenho mais ventre, eu consigo fazer um acréscimo da temperatura. O tendão vai crescer muito pouco, então o resultado acaba não sendo lá dos melhores. Tá? Então, uma dica que acho que é bem importante para quem tem rigidez é fazer movimento de baixa velocidade e baixa amplitude. Então, você começa o joelho dobrando devagarinho, pode ser sentado numa cadeira, arrastando o pé na cama, sentado no sofá, mas mexe esse joelho devagar e vai mexendo. Esse movimentar vai lubrificar o joelho e aí sim vai trazer um melhor conforto para o paciente de doença crônica degenerativa. Então, se você consegue identificar agudo de crônico, a gente já consegue matar 90% dos problemas. Eu acho interessante também de levantar, Hélio, a questão do calor, né? Como você falou dos materiais, né? O gelo ele comprime, né? E talvez nesse caso, se a gente tiver, por exemplo, uma artrose, onde a superfície articular está cheia de, não está lisinha, ela está cheia de osteófitos e irregularidades, então dói para fazer esse movimento. E como você falou, o calor, nesse caso, para algumas pessoas acaba melhorando. Por quê? Porque se o gelo contrai, aperta demais, vai doer mais. Né? E se o calor ele consegue dar uma relaxada na musculatura, ele ganhar um alívio articular, talvez até antes de fazer esses exercícios de mobilidade, como você falou, eu costumo, quando tu falou isso aí, eu lembrei,
eu costumo, quando a gente dava cursos por aí, era falar que quando a gente não tem uma pessoa que se move, é igual uma porta que está trancada há 30 anos. Se você chegar e abrir e dar um chute na porta, você vai abrir a porta, mas talvez você não consiga mais usar essa porta para nada. Então, se todo dia você for lá, mexer um pouquinho, talvez em 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, cada caso é um caso, mas talvez a gente tenha a devolução do movimento para aquela porta com um jeito, né? Com calma, voltou a trabalhar. Mas acho que essa questão do calor, ela está mais ligada a esse alívio da musculatura que provavelmente, nesses casos, está muito tensa como proteção, né? Que é uma proteção do corpo para a região que não está lisa, não está lubrificada, tem uma dificuldade de lubrificação, né? Perfeito. É o ciclo de dor, espasmo, dor, né? Então, se eu tenho dor, eu gero um espasmo protetor, eu contraio, eu fico quieto. E aí eu vou me mexer, eu gero um novo espasmo. E aí eu gero dor. Então, eu tenho que quebrar essa cadeia, quebrar esse ciclo, tá? E como é que quebra? Não é chutando a porta. Não vai ser dando a bicuda na porta que a gente vai resolver. A gente vai ter que ir lá, abrir a porta devagarinho. E isso vai levar tempo. Infelizmente, leva tempo. E é esse tempo que a gente tem que conscientizar o paciente. A partir do momento que ele está consciente, faz parte do processo de reabilitação, e não deixa de ser uma reabilitação, né? Inserir o paciente nesse contexto e ele entender o diagnóstico, entender tudo que ele precisa fazer e entender que vai levar tempo, a chance de sucesso é muito maior. Uhum. E essa é a questão, esse é o jogo, né? E eu bato muito na tecla de que não tem um exercício milagroso para a gente tirar, por exemplo, vamos pegar a situação da artrose, não é um exercício que vai melhorar, e sim o processo, a estratégia de exercício, ou o processo que vai te ajudar a ganhar essas amplitudes, né? Eu acho que essa é a principal, né? Hélio, e sobre aquela galera que precisa fazer um trabalho assim de mobilidade e tal em casa, tu acha que os movimentos simples, como dobrar e esticar o joelho, já tá bom para ele fazer em casa, ou tem alguma outra coisa que tu sugere assim que é fácil de fazer? Bom, você usou uma palavra que eu gosto muito, que é progressivo, né? Progressividade. Você vai começar deitado na cama, arrastando o calcanhar, arrastando o lençol, ou seja, é o mínimo do mínimo, né? Conseguir dobrar um pouquinho o joelho. Depois você vai ficar de pé, depois você vai ficar sentado, enfim. A gente tem várias estratégias, mas depende do nível, né, que esse paciente tem de aptidão e o nível de dor que esse paciente apresenta. Então, pensar que assim, que o paciente vai ao banheiro, né? Oi, Anderson? Eu estou te ouvindo. O paciente vai ao banheiro, vai usar uma privada, ele vai sentar, ele vai jantar, ele vai sentar numa cadeira. Então ele já faz aí pelo menos alguns agachamentos por dia, que não deixa de ser também uma mobilidade para quadril, joelho e tornozelo, né? Com o peso do próprio corpo, ou muitas vezes apoiado, por que não? Faça apoiado, mas faça, né? Para esse paciente de doença crônica. Para o paciente agudo, aí sim a gente precisa entender diagnóstico. Porque se ele tem uma lesão de menisco no corno posterior do menisco, lá na parte de trás, ele não vai conseguir chegar em grandes amplitudes. Mas até 120, às vezes 130 graus, ele chega bem. Então a gente vai trabalhar dentro do que a gente tem, progredindo para aquilo que a gente quer chegar. Então, assim, qual que é a dica? Se mexa como? Com o mínimo de dor ou desconforto que você possa ter nas tuas atividades de vida diária. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que tirar uma compra do carro, não vai? Vai ter que botar essa comida para dentro de casa. Você vai ao supermercado, você vai ter que caminhar no supermercado, né? Embora exista um monte de delivery hoje, né? Mas enfim, o mínimo que você vai ter que fazer é que vai chegar uma caixa de comida lá na porta da tua casa e você vai ter que colocar na despensa. Então, se você vai erguer essa caixa, você já está fazendo um trabalho. Não vou dizer que é bom, mas é um trabalho. Já é um começo. Você vai tirar produto por produto e colocar nas tuas prateleiras de casa, enfim. Então vamos tentar interpretar esse movimento, desconstruir esse movimento de pegar algo embaixo e levar para cima, planos tridimensionais, enfim, né? Para daí a gente conseguir resolver. Então eu penso muito em Seriam os funcionalidade. movimentos pequenos da porta, isso, né? Oi? E esses seriam os pequenos movimentos que a gente vai fazer na porta para não chegar. Perfeito. E aí, assim, vou frisar bastante que eu gosto disso. Progressividade. Vai ter que ser progressivo.
é um grãozinho de areia todo dia, é uma construção, né? Uma coisa que é importante, aí a gente vai falar talvez um pouco mais para frente, né, de como se organiza a sessão de treino, enfim, né, principalmente que eu sei como você trabalha, você começa de um jeito, vai para outro, chega num tempo principal, que é o do dia, né, e vai para desaquecimento, enfim, tudo bem. Só que é uma construção que eu não vou conseguir chegar a um joelho que não tem 145 graus, ganhar em um dia. Eu vou Uhum. ganhar ao longo do tempo. Só que eu vou ter que adotar estratégias de mobilidade, estratégias muitas vezes de liberação miofascial, para que eu possa promover, que eu tenha o terreno pronto para daí sim poder pavimentar aquilo que eu quero. Aí, falando sobre treinamento, vem uma parte agora num bloco só sobre fortalecimento, né? E eu gosto de dizer que o fortalecimento é o teu melhor amigo contra a dor, como você falou no começo lá, né? Então, fortalecer. E eu gosto porque essa é a parte que uma das mais importantes, né? Fortalecer vai salvar o joelho. Mas eu pergunto, eu gosto de falar assim, o joelho forte, ele não é um joelho rígido. Então, antes de você desenvolver a força no joelho, você tem que desenvolver a capacidade dele se mover. Ele precisa ter movimento, senão você vai engessar o joelho. O joelho rígido, né? Excesso de rigidez é pior do que um excesso de mobilidade, no caso. Que dicas tu daria assim? Porque geralmente acontece, a pessoa põe na cabeça, preciso fortalecer. O meu médico pediu para eu ir para academia e fortalecer o meu joelho. Então, assim, pá, quais são os músculos que você ia diretamente fortalecer? O normal. Normal é o quê? A pessoa chega lá, cadeira extensora. Por quê? Porque é o maior músculo que a gente conhece, é um equipamento que todas as academias têm e que permite uma coisa muito importante, que é a isometria com facilidade. Você vira o pezinho parado lá, tal, fortalece. E quando você falou da questão da progressão, e ela encaixa super bem nesse contexto, porque pode sim usar a cadeira extensora, mas a cadeira extensora, no meu ponto de vista, até depois a gente pode falar mais sobre isso, mas é lá no início da recuperação, onde você precisa ter um músculo capaz de gerar força. A partir daí, você progressivamente vai ganhando umas maiores amplitudes, e o que você falou antes, para talvez as pessoas que estejam ouvindo, talvez não estejam familiarizadas com isso, depois trabalhar em cadeia fechada, que é o quê? Trabalhar com o pé no chão, né? Os agachamentos, enfim, que estão marginalizados, enfim. Então, quais os músculos que você fortaleceria ou que você gostaria de dizer assim, como dica, cara, pensa nisso, sabe? Como foco de fortalecimento. Eu acho que assim, difícil, essa pergunta é difícil. É difícil para que pensar em várias situações. Da cintura para baixo faz o quê? Faz tudo. Pronto, está resolvido. Por quê? Se eu tenho uma tendência de medialização do joelho, eu vou pensar em glúteos. Se eu tenho uma ideia de ganhar volume, eu vou pensar muito em quadríceps e isquio. Né? Se eu estou trabalhando com um cara que quer caminhar, correr, eu vou pensar bastante em panturrilha. Né? Então, André, se for para pensar, óbvio, vamos pensar em quadríceps. Mas eu não quero dar uma resposta rasa. Eu quero pensar no todo. Então, eu acho que pensar em trabalhar primeiro as grandezas neuromusculares e neuromotoras. Então, o músculo tem que ser resistente, potente, né? E tem que ser forte. Então, força, potência e resistência. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem que suportar carga por um período determinado de tempo, E que ele carga tem é que o peso do corpo já já, é o né? peso do corpo. Já temos Vamos gravidade, já está por isso. valendo, né? E assim, então ele tem que resistir a uma determinada atividade, seja caminhar, seja correr, enfim. Ele tem que ser forte o suficiente para conseguir gerar índices de forças minimamente adequados, e ele tem que ser potente. Ou seja, se eu precisar de um pique, uma corrida, uma explosão muscular ali, ele está apto para fazer isso. Beleza, então já matamos três grandezas. Depois ele tem que ser coordenado, ele tem que ter agilidade, ele tem que ter velocidade, ele tem que conseguir mudar de direção, que senão eu vou trabalhar só reto, né? Vira um robô, né? Então eu tenho que conseguir, e é por isso que eu particularmente não gosto de máquinas de musculação. Ah, mas a máquina da marca A é mais biomecânica que a marca B. Deixa, não existe máquina para carregar uma mesa. Não existe máquina para você carregar uma mochila. Você precisa ser tridimensional.
você precisa conseguir se mexer em todos os planos. Então, acho que assim, começar talvez para um sedentário seja mais seguro começar num trilho, né? Seja numa máquina de musculação ou no movimento mais simples. E a gente volta de novo a falar de progressão, é uma progressão simples lá atrás, né? Aonde eu vou colocar um pé depois o outro, um pé depois o outro, um braço depois o outro, um braço depois o outro. E vou tornar isso cíclico. Quando isso já estiver, esse engrama motor estiver tudo pronto, aí sim a gente vai evoluindo as habilidades e vai aumentando a complexidade desse movimento. Então, cadeira extensora é uma boa? Sim. É o que eu escolheria? Não. Mas ela é uma boa. Porque se você não tem exercício supervisionado, o risco você de se machucar com um kettlebell, com uma barra livre, ele é maior. Ou até com um elástico, ele é maior. Então, se você sabe que você vai ter que treinar sozinho, você não tem aptidão, legal, use uma máquina, use um trilho, use um movimento num plano único. Depois passe para 2 planos e depois 3 planos, né? Então, isso acho que é importante a gente falar. O que é mais interessante a gente fazer? Progressão. Começa num trilho, vai para 2 planos, vai para 3 planos. Acho que isso é a chave do sucesso. Boa. Eu gosto de trabalhar, eu até me permite complementar, porque eu gosto de trabalhar, eu percebo com os meus alunos uma dificuldade muito grande, você falou trabalhar agilidade e tal, mas o músculo, ele também, o músculo e uma ação que gera muitas dores é o ato de desacelerar, as famosas freadas. Sim. Né? E aí, por exemplo, o tênis, o futebol, o esporte, onde você não está num trilho, né? Ou seja, no esporte você tem troca de direção. Para você trocar de direção, se você está indo para a direita, vai existir um momento em que você tem que colocar o pé no chão, o teu tornozelo, o quadril e o joelho precisam desacelerar de forma simultânea para propulsionar de volta. E quando a gente não tem um quadril que funciona bem, um tornozelo que funciona bem, nesse caso, você não vai ter uma boa qualidade de desaceleração, que seria em termos técnicos, a ação excêntrica, né, do músculo, a capacidade de controlar a carga. E quando a gente não tem essa capacidade, a gente acaba jogando o peso do corpo para cima, então também não desenvolve a musculatura do core. E quando a gente joga o peso do corpo para cima, a tendência é rigidez, porque o corpo não vai permitir um movimento que ele não consegue controlar. Isso é uma regra do treinamento. Então, eu colocaria também, que é um dos pilares do nosso treinamento, a desaceleração. Aprender a desacelerar. Quando você consegue dissipar cargas, fazer com que teu tornozelo, teu joelho, teu quadril, cada um pegue um pouquinho da carga, nenhum deles vai ganhar muita carga naquele momento. Então, eu acho que eu complementaria, foi super bem, e eu colocaria nessa capacidade de desacelerar, para que o músculo consiga fazer a função dele, que é propulsionar, gerar potência, agilidade, aí sim, né, mas sempre em equilíbrio. Beleza? Perfeito. Perfeito. E agora, cara, quer completar com alguma coisa? Não. Eu realmente esqueci da desaceleração. Não, mas nós estamos aqui, a gente está junto, cara, a gente pensa muito parecido, cara, é muito bacana. Por isso que é legal falar contigo. Cara, esse bloco, vamos falar sobre mobilidade e a postura, né, que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar de desaceleração, né? Que a postura é basicamente a tua capacidade de manter um alinhamento articular em qualquer que seja a posição que tu esteja. Então, eu considero, dentro de um processo de reabilitação do joelho, os vilões que são invisíveis, né? É difícil tu ir falar com um médico e ele fala assim, olha, tu precisa melhorar a tua mobilidade do quadril. Aí o cara, como assim? Mas o meu problema é no joelho. Não, tu precisa melhorar a tua postura. Mas como assim? Meu problema é no joelho. Claro, descarrega a carga de um lado, descarrega a carga de outro. E você pode até cuidar do joelho, mas às vezes o cara esquece do quadril, do tornozelo, e aí as coisas se complicam, né? Porque você vai na físio, vai lá com o Hélio vai tirar a dor, vai devolver a função do joelho, e o cara volta para o treinamento e ele não aprendeu a desacelerar, ele não aprendeu a gerar força, não aprendeu a reequilibrar, não tem condições disso. Aprender significa ganhar, no termo que você levantou super bem, progressão, né? Então, começa se ativando a musculatura do core, cintura escapular tem muita relação com isso, principalmente para pessoas que trocam de direção, esportes que trocam de direção, beach tênis, vôlei, futebol. Precisa trabalhar isso para depois você ganhar. Enquanto você está ganhando força do centro, você está dando condições das extremidades se moverem. Depois você faz um compilado de tudo isso e coloca força em um corpo que consegue se mover e também controlar o movimento, né? Então, dá umas dicas aí de como é que o cara pode descobrir se ele está, por exemplo, com uma mobilidade de tornozelo restrita,
se ele tem um quadril muito duro e o que isso afetaria, se sentar e levantar com mais consciência ajuda ou não, o que seria sentar e levantar com consciência, né? Porque tem aquelas brincadeiras do robô também, né? E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade e Tá. postura. Para mim, postura é máxima eficiência biomecânica com menor gasto energético. Bela definição. Eu não encontrei uma definição melhor do que essa até hoje. Porque se você só usa um celular e vai ficar assim, teu corpo vai se adaptar a ficar assim para economizar energia. Tá? Então, o nosso corpo tende a economizar energia, por isso também que a gente engorda facilmente. Né? Principalmente depois com uma taxa metabólica passando a idade, já começa a ficar mais difícil, né? Mas, ou seja, se eu trabalho o dia inteiro num laptop, enfim, numa posição X, ou seja, com uma cifose um pouquinho aumentada, uma cabeça interiorizada, eu vou tender a ficar assim. Por quê? Porque ali eu estou encontrando mais eficiência e gastando menos energia. Não estamos discutindo saúde, estamos discutindo postura. Tá? Então, agora sim, o quanto isso, né, vai poder atrapalhar a vida do meu paciente ou a vida do aluno, enfim, do atleta. Se eu tenho uma articulação que ela fica, em vez de ficar aqui funcionando bonitinha, numa situação aqui, eu já tenho ela ligeiramente desencaixada, vamos falar assim, né? Não é uma subluxação, não é luxação, mas ela fica ali acomodada, né? Numa posição para ganhar mais eficiência, eu vou ter o quê? Desgastes de forma desequilibrada. E esses desgastes de forma equilibrada vão me trazer consequências. Então, se a gente falar de uma cervical, eu posso ter dor irradiada. Se eu falo de um quadril mais duro, né, ou um quadril mais anteriorizado, um quadril mais posteriorizado, eu vou ter uma descarga desse fêmur angulando lá para baixo. E esse joelho vai ter que compensar, para o tornozelo lá embaixo compensar de novo. Então, eu sei que eu estou tendo problemas de compensação devido à postura, gerando desgastes de forma irregular, ou de forma gastar mais um lado do que o outro, né? Eu faço a analogia do balanceamento de geometria do carro, né? Se o carro está com uma cambagem meio torta ali, ninguém mais fala de cambagem do carro, mas o pneu gasta mais de um lado do que do outro. Eu poderia gastar o joelho mais do lado de dentro do que do lado de fora, e vice-versa. Ou gastar o quadril mais para cima ou mais para baixo. Posso também. Então, assim, falar que postura é vilão, eu concordo que é um vilão invisível, né? É um vilão que chegou quietinho, a gente vai se adaptando, e quando vê, eu tenho um problema instalado. E aí eu tenho que quebrar essa postura, trazer o cara talvez para uma simetria, ou, né, trazer ele para uma funcionalidade dentro daquilo que já existe, que está ali no paciente, que já está consolidado naquele paciente. E aí, assim, vamos a testes rápidos, né? Pensar em assim, putz, como é que eu posso saber se eu estou muito ruim e eu devo procurar ajuda rápida? Pega o seu pé, né? Eu vou tentar fazer uma analogia aqui com o meu copo. Pega o seu pé e dá uns 2, 3 dedinhos na parede, e apoia o pé e tenta encostar o joelho lá na parede e vê se você consegue. Se você conseguir fazer esse teste de dorsiflexão, acho que é legal depois pensar em colocar uma imagem para ilustrar para a galera, é um dos sinais que a gente pode começar a pensar, opa, não tem um tornozelo tão adequado. Outra, conseguir abraçar o joelho até o peito, trazendo para flexão de quadril. Pensar. Né? Então eu consigo abraçar o meu joelho? Putz, não consigo, é mais um sinal de alerta. E eu consigo encostar o calcanhar no bumbum, dobrando o joelho? Putz, faltou ali uma perna, faltou 3 dedos para encostar, a outra faltou um palmo. Já sei que está diferente. Então, todos esses testes simples, corriqueiros do dia a dia, que é parar e prestar atenção no corpo, faz a diferença lá na frente, na prescrição inicial. Entendi. Tu falou uma coisa bem interessante da questão da postura, e eu levo isso para o treinamento, para qualquer tipo de objetivo que o aluno tenha. O cara chega na academia, pô, André, eu preciso emagrecer 10 quilos. E eu pergunto, tá, o que uma pessoa de 10 quilos a menos faz que tu não faz? Né? Por que eu falo isso? Porque o corpo é uma máquina perfeita de adaptação. Ele se adapta para economizar energia, como tu falou, então o mais eficiente possível para o que tu faz todos os dias. Então, se você quer perder 10 quilos para ficar no sofá,
o teu corpo vai voltar com esses 10 quilos, porque uma pessoa com 10 quilos a menos não fica no sofá. E a questão não é atividade, também são as opções de comida. Mas levando isso para o movimento, para dor no joelho, é como se aquele cara que está assim, pô, o médico falou que eu preciso começar, eu estou com um princípio de diabetes, ou eu estou com a minha pressão subindo, né? Eu preciso fazer exercício. Qual que é o primeiro exercício que as pessoas pensam? Fazer uma caminhada ou uma corrida. Ah, não. E aí esse cara levanta e ele está o dia inteiro sentado. Posição sentada é o que? O glúteo alongado e a parte da frente do quadril encurtada. E aí quando esse cara levanta, o glúteo não consegue estender o quadril por dois motivos. Ou porque ele é fraco demais, ou porque na frente está muito tenso. E aí ele vai compensar com a coluna. E aí vem aquele cara que tem dor nas costas quando caminha demais ou quando corre. Né? Mas a gente também sabe que o glúteo é um dos músculos principais que seguram ali o complexo da lombar, da pelve e do quadril para não desabar. Se esse cara está sentado há 10, 15, 20 anos trabalhando e resolveu acordar um dia, comprar um tênis de R$ 1.500 para correr, ele não tem a estrutura, que de novo uma palavra que você usou, achei muito legal, para suportar isso. Então, o programa do Ericendor é independente de o cara ter uma artrose ou ter ali uma lesão meniscal, ele pensa antes de qualquer coisa em trabalhar o reequilíbrio pensando naquela regra dos 80-20. 80% das pessoas, até mais, fazem as mesmas coisas. Talvez 20, 15% trabalhem mais em pé. Hoje é muito comum. E o cara chega em casa, o que ele faz? Ele senta no sofá. Ele deita no sofá, ele não estimula a extensão do quadril, que talvez, junto com o tornozelo, sejam os dois grandes vilões, né? No mundo do treinamento, a gente fala que o joelho só apanha. Raramente o problema está nele. Talvez é onde ele apareça. É quem paga o Então, pato. a questão da estrutura que tu falou é fundamental. Então, nesse sentido, o corpo se adapta a ficar sentado o dia inteiro. Então, leva um certo tempo. Você ficou 15 anos sentado, talvez em 2, 3 semanas de exercícios contínuos, corretos e bem pontuados, você consiga começar a reverter. E também vai trabalhar em formato de progressão. Só que esse formato de progressão, você acordou e foi caminhar 10 minutos, na semana seguinte caminhou 20 minutos, depois 30 minutos, e tu não fez nada para suportar, quando você chegar no limite onde teu joelho não consegue mais dissipar essa carga, vai estourar um problema. Ou vai ser uma artrose, ou vai ser uma compressão meniscal, enfim, aí é a tua área, né? Mas acho que é legal para aproveitar o teu gancho aí que tu falou. Acho que... Só para complementar, André, para fechar esse bloco, você falou, né, comprar um tênis de R$ 1.500 e sair na rua, o esporte mais democrático do mundo, né? É, Onde eu for, posso correr. Só que corrida requer preparo, né? Jiu-jitsu requer preparo, beach tênis requer preparo. E a gente precisa estar preparado para uma modalidade específica. Então a gente precisa entender que se você ficou sentado durante 15 anos, talvez não seja em 15 dias que a gente vai resolver esse teu problema. De novo, eu vou bater na tecla da conscientização do paciente. Mudanças de hábito são extremamente importantes. E aí o cara que perdeu 10 quilos, né, como você falou, o famoso 10 quilos, né, que todo mundo põe esse número hipotético, né? Ou 10% do peso corporal, também tem isso, né? O cara quer porque quer perder. Aí ele entende, perde, mas não muda hábito. É como o cara que passa aí, né, às vezes no colega médico, se entope de vitamina, se entope de suplemento, mas continua sentado no sofá. Para que você precisa disso? Né? Dessa montoeira de vitamina A, porque o meu exame apontou que eu estou ruim. Para que você precisa de 10 quilos a menos para ficar no sofá? Então é a mesma analogia. Né? Então, se você precisa, e aí você vai entender que músculo vai consumir mais energia, você vai começar querer gastar mais, quando você vê, você já está correndo, você começou na atividade física porque tinha dor no joelho, hoje você é maratonista. Né? Então a gente vê várias dessas histórias de superação também. Isso é o que muito mais acontece. Bom, Hélio, tem um bloco aqui, cara, que eu fiz questão de colocar, eu acho importante, que são os mitos e as verdades sobre dor no joelho. E tem muito mito, né? E acho que os mitos são tão fortes quanto a dor que as pessoas sentem, né? Mas não tanto, não vão muito atrás da verdade, né? E aquele cara, assim, a pessoa já deve ter ouvido assim, olha, você tem um joelho ruim, tu não pode agachar. Mas, cara, será que isso é verdade, cara? Porque o agachamento eu acho que é o exercício que mais é sacrificado, né? Mas por quê?
Porque visualmente as pessoas acham que agachar é colocar uma barra nas costas, encher de carga e se vira. Eu, particularmente, acho que tem muito mais problema agachar com muita carga, uma pessoa que não conhece, para a coluna do que propriamente pelo joelho. Mas vamos lá, tem problema sim, a gente sabe, né? Mas, assim como outros exercícios. Mas vamos falar, cara, o agachamento, tu acha que o problema do agachamento é o exercício ou é a execução e quem está fazendo? Enfim, qual é a tua opinião? Bom, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, gosto valendo, assim, ver a cara de espanto do paciente. Então, o paciente chegou pós-operado, fez um LCA, né? Ligamento cruzado anterior, né? Chegou lá com ponto, curativo, perna enfaixada, aquela coisa linda, maravilhosa. Tira tudo, deixa só o curativinho, vai lá na barra. Ele vai no espaldar, né? Na barra de Ling, chega lá no espaldar e fala assim, agacha. Põe um banquinho para ele e fala, senta. Daí o cara vai ali e senta. Eu falei, agora levanta. Senta, levanta, senta, levanta, senta. Ótimo, você já está agachando no primeiro dia de pós-operatório. E aí, assim, mas posso? Eu falei, não só pode, como deve fazer. Porque a gente sabe que isso não oferece risco nenhum para um LCA. Tá? O que vai oferecer risco, às vezes o menisco, enfim, por aí vai. Mas aí é o que vem o detalhe. Eu estou do lado do cara. Eu estou segurando a mão dele. Eu estou falando, corrigindo a execução do movimento para aquela situação. Quer ver outro vilão importante, que eu acho muito legal discutir? Não deixe a patela passar a ponta do pé. Isso é outra situação. Qual que é a estratégia? Se você quer ganhar uma dorsiflexão, quer ganhar tornozelo, você vai ter que fazer o joelho passar a Como é ponta que do pé. você vai agachar sem que você jogue um pouquinho o joelho para Então frente? O importante é o né, você agachamento. nunca mais vai Deixar a carga um descer a pouquinho escada. pegar, né? Você nunca mais vai descer a escada. Faça, ó, testezinho para quem está assistindo. Desça uma escada e olha para a ponta do pé. Veja se o joelho não esconde a ponta do pé quando você está descendo uma escada. Isso é fisiológico, gente. Fisiológico. Então não tem como fugir disso. Então vamos lá. Agachamento. Que você questionou, né? Eu acho que a técnica de execução é extremamente importante e o momento da escolha desse exercício. Eu acho que isso é importante. Agora, se você me der assim, Hélio, qual é o único exercício que você não tira das suas condutas? Eu respondo, agachamento. E isso assim, todos os meus pacientes já sabem. Entra lá, eu quero a fundo, andando ainda, de preferência. Vai fazendo a passada, né? E não para, vai lá 6 metros para lá, 6 para cá, continua. E vai uns 30 metros aí, só para preparar para a nossa atividade. Lógico, depende da fase de evolução da doença, enfim, inúmeros critérios. Mas a gente tem que entender que se a técnica está correta, a prescrição está adequada, não tem erro. Vai embora. Hélio, e me fala uma coisa, tem muita gente que pede, fala, na caixinha de pergunta, fala sobre condromalácia. Explica, cara, bem rapidinho, cara, o que é a condromalácia de maneira geral? E por que quem tem condromalácia não recebeu de novo, né, a sentença de inatividade? Tá. Condromalácia é um termo que a gente já caiu em desuso, né? Que hoje foi substituído por condropatias, ou seja, doenças da cartilagem. Foi englobado num termo mais global, tá? Mas a condromalácia é o síndrome da dor fêmuro-patelar também, né? Onde a patela vai encostar no fêmur. Então a patela é um osso que está ali num trilho, né? E aí ela é revestida na sua parte de dentro, tanto o fêmur quanto a patela são revestidos de cartilagem. E por alguns fatores, essa cartilagem ela acaba amolecendo, perdendo é, a questão hídrica dela. Então imagina que eu tenho assim um proteoglicano segurando duas, eu vou começando a deixar essas estruturas mais moles, tá? E essas estruturas mais moles vão evoluir até o ponto de ela começar a abrir buracos, ou são as erosões. E depois disso, esses buracos, era um buraco isolado aqui, outro aqui, esses buracos eles se juntam. Tá? Não é que o buraco caminha, é que o trajeto que está no meio abre também. Então eu vou tendo buracos cada vez maiores. Então isso é a condromalácia. Então, ou condropatia, né? As doenças da cartilagem. E a gente sabe que para prevenir isso, a gente precisa colocar força de quadríceps. Principalmente porque é o músculo que passa por cima da patela. Mas, se eu tivesse que escolher um só, né? Mas, obviamente, que o equilíbrio do membro inferior como um todo é o que vai proteger esse joelho. Então, eu tenho que pensar em glúteo médio, glúteo máximo, rotadores externos. Vamos botar assim, rotadores externos de quadril, abdutores, adutores, flexores e extensores. Né? O conjunto como um todo.
Se eu tenho uma coxa, uma perna forte, um quadril forte, essa patela vai estar alinhada no trilho. E por mais que esse trilho não seja totalmente anatômico, né? Que o meu joelho é diferente do seu, com certeza, mas ele vai estar adaptado a você. Então eu não preciso me preocupar, falar, mas minha patela está muito para o lado. Mas ela sempre foi para o lado. Ela sempre gastou ali. Por que agora não tem que trazer essa patela para medial? Isso não existe. Se é uma conformação anatômica, né? Então a gente pode pedir exames, enfim, para tentar elucidar a patela, um lado, do outro, fazer um protocolo de Lyon. Não é o intuito. O intuito é entender o quê? Que se sempre foi assim e funcionou, agora que está um pouquinho diferente, eu preciso entender que eu tenho que me adaptar àquela situação. Então eu gero adaptações, tiro as compensações e vou ser feliz. E vai fazer o movimento, né? Exato. Eu lembro que a gente foi dar um curso um tempo atrás, juntos, né? E você até falou uma coisa muito legal, acho que é importante colocar aqui, que o corpo humano é igual é como se fosse uma banda, né? E o movimento seria a música. Então, se tem um componente da banda tocando mais alto ou um tocando mais baixo, nós precisamos tirar esse componente da banda, treinar ele fora, que seria o treinamento isolado, né? Então, se a pessoa está com excesso de tensão no joelho, fortalecer talvez no primeiro momento não seja o objetivo, e sim ganhar um espaço articular, ganhar um pouquinho de fluidez naquele músculo, tira isso aí, faz de forma separada, mas sempre nós vamos testar depois na música. Toca a música de novo e faz o movimento de novo. E para fechar essa parte técnica de movimento sobre o agachamento, eu gostaria de dizer que o agachamento, ele é a música. Então, se tu não está agachando bem, tu não pode pôr carga. Se tu não está agachando bem, tu tem que tirar os componentes que você identificou, que estão aí existem técnicas para isso, e depois devolver esses componentes e ver se a música está boa, se você está trabalhando as articulações de forma simultânea, se principalmente o tronco está estável, cintura escapular forte, abdominal forte, para que a perna consiga empurrar o chão, aí você consegue ter uma música melhor. Eu acho que seria mais ou menos isso, É né? isso aí, concordo plenamente. Tu tem mais E acho que tem algum mito aí também que tu lembre, que tu queira colocar? mito, vamos lembrar de mito? Cara, eu acho que assim, o mais, o que mais pega assim, a gente realmente é o agachamento. Né? Disparado, disparado. Agora, o joelho passar a ponta do pé tá pau a pau, hein? Também. Eu acho que tá pau a pau ali, hein? Isso. Tem esses aí, e que eu me lembro, mas é assim, né? Tem uma frase que acho que foi você que falou, numa dos nossos cursos aí, ou foi o Léo, não lembro. N igual a 1. N igual a 1, para mim, isso ficou muito forte na minha cabeça. Quando a gente pega um artigo, um estudo, avaliou 400 joelhos e apontou que fortalecimento é a melhor das opções para a condropatia. Legal. No artigo foi feito com cadeira extensora, com kettlebell, blá, blá, blá. Então a gente tem um norte. Mas eu tenho que lembrar que o N, né, a minha amostra, ou seja, o meu paciente, ele é único. Então eu tenho que adaptar tudo que eu aprendi para aquela ocasião daquele paciente. E eu acho que isso é muito, muito Você teve, importante. E eu, você teve 400 pessoas na amostra, 399 funcionaram super bem, mas teu aluno é o é, um que deu errado, né? um que deu errado. Não E vai aí, funcionar. uma coisa importante, né, que eu aprendi com vocês é que todo movimento é um teste, todo teste é um movimento. Isso. Então, assim, eu uso bastante isso no meu dia a dia e coloco isso nas minhas aulas, né? Eu saio dando aula por aí nas pós-graduação, enfim, nas graduações da vida. Põe o cara para agachar. Aí o cara tá todo torto lá, né? Vamos botar assim um jargão aí, todo torto. E aí você mostra para ele que uma liberação aqui, uma ativação ali, blá, 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 e agacha de novo. E aí todo mundo fica assim, ó, ele mudou em 3 movimentos, com uma conduta ali, o cara é um mágico. Não, cara, isso não é sustentável. A gente sabe disso. Mas eu consigo te mostrar que é assim que tem que ser. Então Sim. agora a gente tem que fazer isso se tornar sustentável. Eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tive com vocês aí, que vale a pena colocar dentro dessa área aí de mitos, né? Uhum. Porque assim, não adianta eu falar que eu preciso agachar, mas mostra o que está errado, filma o paciente, filma o aluno, faz o aluno entender. Ele entendeu,
E ele falou assim, ó, tá com dor agora? Não, não tô. Pois é, agachamento não é o vilão da história. Eu acho que também, agora que tu estava falando isso aí, eu lembrei de um grande vilão, cara, que é a famosa carga. E as pessoas falam, não, mas por que que eu preciso agachar com muita carga? Quando eu agacho sem carga, eu não sinto dor. E eu lembro de um curso que eu fiz, cara, até foi um curso fora, e o cara falava, se você sente dor para agachar muito pesado, você não tem que agachar nem leve, porque é o movimento que está te machucando, a carga só acelerou o processo. Então, assim, as pessoas perguntam, por que que eu tenho que treinar com muita carga? E a resposta é, se você treina, a gente está falando aqui para pessoas que querem voltar a ter um estilo de vida ativo. E o que que é um estilo de vida ativo? É um estilo de vida onde você procura fazer uma atividade ao invés do repouso. E quanto mais fácil forem as atividades do seu dia a dia, mais ativo você vai ser. Ou seja, se para ti é muito fácil subir 3 lances de escada, cara, o dia que o elevador estiver emperrado, tu não vai achar ruim. Então, se você consegue levantar 100 quilos no agachamento, levantar 20 é fácil. E se for fácil, tu vai fazer com mais prioridade. Então, a ideia não é que você trabalhar só hipertrofia. Carga não está ligada à hipertrofia. A hipertrofia acontece como uma adaptação. Mas, se for para agachar com carga, primeiro você vai ter que ter uma boa qualidade de agachamento. Se você não tiver agachamento, não vai nem ser colocado carga. Existe uma regra no treinamento que diz aonde não se adiciona carga onde tem uma disfunção. Não se põe carga onde o movimento não está bom. Então, eu acho que também é um mito que a gente tem que desconstruir a questão da carga. A carga não é o problema. O agachamento não é o problema. O problema é o terreno, né? Exatamente. E eu vou E fazer construir uma casa num terreno cheio de pedregulho, cheio de entulhos, né? Tira entulho primeiro, né? limpo o terreno. E o mais importante, né, que acho que vale a pena colocar isso, do cara que é ativo, né, sei lá, já passou por essa adaptação, já está na academia, está treinando lá com o Andrezão já faz um ano. E aí ele foi jogar bola e fez uma lesão. Sei lá, vamos hipotetizar aqui, uma lesão de menisco. E ele passou pelo procedimento cirúrgico, passou pela físio e ele está voltando para a academia. Esse cara tem que saber que se ele agachava com 100 quilos, ele não vai voltar agachando com 100 quilos. Ele pode ser que a gente coloque isso de condição pré-lesão. Para nós, profissionais do movimento, a gente sabe que é ali que a gente tem que chegar, porque ele já fazia. Então ele não pode falar agora, depois agora da cirurgia eu só consigo agachar com 50. Não, peraí, tem uma coisa errada. Se a tua condição pré-lesão era de 100, a gente tem que chegar no 100. E cada vez mais os clubes, principalmente de futebol, que é o que a gente tem mais dado, tem a condição pré do atleta quando ele é contratado pelo clube. Então eu sei que o André foi contratado pelo Avaí, né? Se eu falar a Figueira, talvez dê ruim aí, né? Ele é contratado pelo Avaí e ele consegue fazer um agachamento com 100 quilos. Legal, a gente sabe que essa é a condição do atleta. Ele corre em X tempo, ele muda de velocidade, enfim, uma bateria de testes, onde a gente sabe qual é a condição. Quando a gente conhece essa condição pré-lesão, para nós é perfeito, porque a gente consegue saber, opa, é ali que eu tenho que chegar. Então essa é uma informação que eu acho muito valiosa para quem já treina, lesionou e está voltando a treinar. É um norte para seguir. Isso é fundamental, né? Isso é ter esse dado. Mas, na verdade, quando o cara voltar a se mover sem dor, já é um bom cenário, né? Sem dúvida. Né? Daí É que pra- a gente está falando tanto do cara que é sedentário, que está começando a se mexer, mas a gente não pode esquecer da outra ponta do cara que se machucou. Claro. Né? Eu acho que isso é importante, Pode. porque isso gera frustração no paciente. Gera frustração, ele não consigo mais levantar carga, não sei. Calma, cara, vai voltar, não se preocupa. Vai voltar. Mas tem que ser progressivo. Um pouquinho de paciência, né, É também, o né? que todo mundo não tem hoje, né? É a geração dopamina, né? Se essa live ajudou vocês de alguma forma, então compartilha com alguém que também sente dor no joelho. Não esquece de salvar esse conteúdo, porque ele pode depois virar a sua referência de alívio sempre que você precisar e a qualquer momento. E vou fazer um pedido para vocês. A gente que compartilhou horas e anos, eu ia falar horas, mas são anos de conhecimento no mundo do treinamento, avaliação. Então, galera, marca aqui nos comentários alguém que você acha que precisaria assistir, vai ficar salvo aqui no nosso Instagram.
marca nos comentários alguém que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo, salva esse vídeo, né? Nós vamos depois fazer alguns cortes dessa live, eles vão ser postados também nos próximos dias. Então, galera, compartilhem com quem vocês acham que pode se beneficiar desse conhecimento, desse conteúdo. E, pô, queria aproveitar para agradecer a gentileza do Hélio, que hoje deixou de atender 8 pacientes aí na clínica IJO, Instituto de Joelho e Ombro, em Curitiba, para poder esclarecer algumas dúvidas aqui para a galera que sofre com dor no joelho, que acompanha aqui o meu perfil. O meu perfil é totalmente focado a montar um programa de treinamento, o programa Joelho Sem Dor, né, em 12 semanas, devolver a função, a vida longe das dores, retirar a tensão. Assim, para o cara que está escutando, o joelho sem dor é dividido em 5 pilares, que é liberação miofascial, alongamento, mobilidade, ativação e depois a integração. Então, seguindo o protocolo correto, um processo, estratégia, não é exercício, né? A gente bate muito no ponto de que não é um exercício. Qual é o melhor exercício para o joelho? Eu não diria, não sei nem falar qual seria, porque aí entra a questão que o Hélio lembrou bem, N é igual a 1, cada um tem uma história e precisa ser avaliado. Então, Hélio, obrigado pela tua gentileza. Se quiser mandar um recado para a galera aí, também fica à vontade. Agradeço, né, Andrezão? Agradeço, sempre um prazer trocar ideia contigo, que é um cara que estuda pra caramba, e é bom conversar com gente inteligente, que a gente sempre aprende, né? Pô, Conversar com um cara inteligente desse, a gente aprende, né? Mas legal. O Hélio, para quem está vendo, o Hélio é um grande amigo. A gente ficou amigos, né? Trabalhando junto em cursos, organizando eventos, sempre pensando em levar esclarecimento, tanto para profissionais, quanto para pessoas que não vivem do movimento como salário, como rentabilidade. Hélio, brigadão. Obrigado também a vocês que ficaram assistindo a live até agora. Espero que, de alguma forma, a gente tenha conseguido ajudar vocês com essas dicas de ouro. Aí, o cara que está todos os dias recebendo pessoas com dores no joelho, ele sabe muito melhor do que qualquer outra pessoa como aliviar. Hélio, brigadão, um abraço para a turma de Curitiba. Valeu, Andrezão. Que, obviamente, quem precisar entrar em contato, pode entrar em contato, que a gente ajuda sempre. Com certeza. Um abraço, pessoal. Valeu, Obrigado a Andrezão. todos aí.